Você costuma participar de fóruns online de discussão de investidores? Caso responda que sim, você já deve ter visto alguma conversa mais ou menos como essa daqui. O que será que o BTG fez para despertar a desconfiança de tantos investidores? Antes da gente responder essa pergunta, eu queria esclarecer alguns pontos. O objetivo desse vídeo não é julgar nem difamar o BTG, tampouco defendê-lo ou isentá-lo de qualquer coisa. O propósito aqui é trazer informações confiáveis para que você possa formar sua própria opinião sobre essa polêmica toda. O primeiro motivo que eu identifico é a ocorrência de alguns conflitos de interesse na gestão de fundos imobiliários, e o caso mais emblemático foi envolvendo o fundo BRCR e a empresa BR Properties. O BTG Pactual tinha participação societária relevante na BR Properties e ele comunicou ao mercado a intenção de comprar ainda mais ações dessa empresa por meio do fundo BRCR11, com a intenção de, no futuro, fazer o fechamento de capital da empresa. Essa manobra foi vista de forma muito negativa pelo mercado, que interpretou o negócio como sendo de alto risco e que não traria vantagem nenhuma para os cotistas, que só seria realmente benéfico para o próprio BTG. Ao final, os cotistas comunicaram à CVM do que estava acontecendo e o BTG acabou desistindo de fazer a compra das ações. O BTG se pronunciou sobre essa questão, basicamente alegando que a gestão do fundo imobiliário é realizada de forma independente e não teria nenhuma vinculação com as outras atividades do grupo BTG. Um segundo motivo que pode ter levado a essa desconfiança dos investidores é a alegação de que o BTG realiza uma gestão ineficiente dos fundos imobiliários e também alguns históricos de conflitos que ele se envolveu com os cotistas. Como exemplo, eu vou apresentar aqui o caso do fundo imobiliário Edgar 11. O caso começou quando alguns cotistas, insatisfeitos com o alto nível de vacância e de inadimplência do fundo, convocaram uma assembleia para destituir a consultora imobiliária e eleger uma nova. Na assembleia para eleição, duas empresas se destacaram. A CB Richards, que claramente era a favorita do BTG, já que ela recebeu o voto do representante dos fundos imobiliários do BTG, e do outro lado a FGA, cujos sócios eram cotistas relevantes do Edgar 11 e foram eles que lideraram o grupo de cotistas que pediram a saída da antiga consultora. A FGA acabou ganhando a votação e os cotistas optaram por não considerar o voto do representante do BTG, por suposto conflito de interesse. Poucos meses depois, um fundo cujo nome não foi identificado na documentação disponível convocou outra assembleia com a proposta de destituir a FGA e contratar a CB Richards como consultora imobiliária. Nessa assembleia, a FGA entregou um relatório diagnóstico da situação do fundo, mas a leitura em voz alta desse relatório durante a assembleia não foi permitida. E aí a votação ocorreu e a CB Richards acabou eleita como nova consultora imobiliária. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar a documentação completa que a FGA entregou com as acusações que ela fez ao BTG e também um link para acesso à resposta do BTG com o ponto de vista dele. Em resumo, esse relatório diagnóstico citava uma possível conivência
do BTG com o governo do estado do Rio de Janeiro, pois ele era locatário de uma parte do imóvel e ficou mais de 2 anos inadimplente sem que uma ação de despejo fosse protocolada pelo BTG. A empresa alega também ter tido dificuldades para acessar a documentação do fundo e que algumas salas do imóvel que naquele momento encontravam-se vazias estavam em mau estado de conservação, e zelar por isso seria obrigação do gestor. Em sua defesa, o BTG disse que, num primeiro momento, ele busca sempre resolver os problemas por meios amigáveis e, por isso, ele teria demorado para entrar na justiça contra o inquilino inadimplente. Em relação à dificuldade que a empresa alegou ter tido para acessar os documentos, o BTG nega e disse que sempre apresentou o que lhe foi solicitado e o que ele não pôde apresentar, ele providenciou para que fossem fornecidos no menor prazo possível. Em relação ao mau estado de conservação de algumas salas vagas, o BTG explicou que quando o locatário entregava o imóvel sem fazer os devidos reparos, era paga uma multa e que o valor dessa multa era guardado pelo fundo para ser utilizado quando a sala fosse locada outra vez, para adaptá-la às necessidades do novo inquilino. E a terceira grande causa da desconfiança vem do fato do nome do grupo BTG estar envolvido em diversas histórias de irregularidades. Vamos começar falando do caso BR Pharma. Em 2009, o BTG criou uma rede de farmácias chamada Brasil Pharma e em 2011 foi feita a abertura de capital dessa rede, que passou a ser negociada na bolsa com o código BPHA3. De 2011 a 2017, a Brasil Pharma acumulou um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Como as operações não iam nada bem, o BTG começou a se desfazer de algumas marcas da empresa. Em 2015, ele vendeu a marca mais econômica para o fundo Vert. Em 2016, ele fez a venda de outra marca para o Profarma. E, finalmente, em 2017, ele vendeu todo o restante da Brasil Pharma para o fundo Lion Capital pelo valor irrisório de R$1.000. Porém, nessas vendas vieram algumas acusações de irregularidades. O fundo Vert, que tinha adquirido a marca mais econômica, processou o BTG, alegando que os demonstrativos financeiros que foram apresentados para ele na época da compra tinham sido adulterados. A BR Pharma acabou entrando em recuperação judicial e o fundo Lion, que tinha adquirido a rede por R$1.000, divulgou um fato relevante dizendo que pretende devolvê-la ao BTG. E o BTG, por sua vez, não parece disposto a aceitar de volta a empresa. E, por último, mas não menos importante, está o envolvimento do nome do BTG nas investigações da Operação Lava Jato. Uma das denúncias é de que o BTG teria utilizado informações privilegiadas vindas do Banco Central a respeito da taxa de juros para obter lucro com seus fundos. Porém, essa denúncia ainda segue em investigação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Caso você conheça algum outro fato envolvendo o BTG, conta aqui para mim nos comentários. E não se esqueça também de seguir o canal para você não perder os próximos vídeos que eu publicar.